Bom dia, pessoal. Vamos para mais um slide de revisão da apostila e hoje vamos com ciências. A nossa apostila de ciências, assim como a de história, foi bem pequenininha. O primeiro subtema da nossa apostila de ciências foi observar o céu, mas ampliar imagens. Foi onde nós trabalhamos os objetos de observação, que foi o telescópio, o binóculo, o microscópio e a lupa. Esse primeiro que nós temos, nesse primeiro slide, nós estamos falando sobre o telescópio. O telescópio serve para observar coisas muito longe. Exemplo, planetas, estrelas, ou seja, o telescópio é específico para as coisas que estão muito longe. O próximo objeto de observação foi o binóculo. O binóculo serve para observar coisas que estão mais ou menos longe. Por exemplo, pássaro em uma árvore. O pássaro na árvore está distante de nós? Sim. Só que nós conseguimos ver ele de uma forma considerável. Só que se nós usarmos o binóculo, ele vai ficar um pouco mais próximo de nós. Então, se for para nós observarmos o céu com o binóculo, já não vai ter tanta eficácia. Então, para observar o céu, nós temos o telescópio e para coisas mais ou menos próximas, o binóculo. Após o binóculo, nós temos o microscópio. Diferentemente do telescópio, que serve para ver coisas muito longe, o microscópio serve para observar coisas muito próximas. Então, nós temos uma coisinha muito pequena e nós queremos ver ela de uma forma bem minuciosa, nós usamos o microscópio. Então, eu coloquei aí o aparelho de microscópio, para vocês verem como é se bem que já tinha na apostila, e 2 exemplos de imagens vista por um telescópio, então, pelo microscópio, desculpa. Então, temos um olho e uma formiga. Então, assim, são coisas, por exemplo, a formiga nós conseguimos ver a olho nu. Nós conseguimos pegar na mão e olhar a formiga. Porém, não conseguimos ver os detalhes da formiga. E com o microscópio nós conseguimos ver tudo perfeitamente. O nosso último objeto de observação é a lupa. A lupa serve para observar com detalhes coisas que já estão próximas. Então, de todos os objetos que nós já estudamos de observação, a lupa é o que tem menos eficácia. Então, é um objeto que nós vamos utilizar somente para olhar pequenos detalhes. Então, se eu tenho um grilo na minha mão, se eu colocar a lupa perto, o grilo vai ficar um pouco mais detalhado. Mas não é nada que tenha muita eficácia ou uma resolução boa. Tá bom? Nesse mesmo módulo, nós trabalhamos também os objetos transparentes, translúcidos e opaco. Eu trouxe um copo de cada um para vocês observarem a característica de cada um deles. Então, o primeiro copo, ele é transparente, o segundo translúcido e o último opaco. Os objetos transparentes são os que nós conseguimos ver do outro lado, que é o caso do primeiro copo. Os objetos translúcidos deixam a luz passar parcialmente. Então, no caso do segundo copo, nós conseguimos ver o outro lado, mas não com tanta nitidez igual nós vemos no primeiro copo. O último objeto é o objeto opaco, que eu não consigo ver nada através dele, ou seja, não passa nenhum resquício de luz. Então, no último copo, eu não consigo ver nada do outro lado. O segundo subtema da nossa apostila de ciências foi sombras e luz. A sombra é produzida quando obtemos uma fonte de luz, um objeto para ser refletido e uma superfície para a projeção do mesmo. Então, foi o que nós trabalhamos bastante. Então, como fonte de luz aí para vocês, eu coloquei a lanterna. Mas, também como fonte de luz, temos o sol. O objeto, eu peguei um fantoche, que é o objeto que será refletido. E na última imagem, nós temos a superfície para a projeção. Então, nós temos a imagem de uma parede. Então, com esses 3 objetos, eu consigo produzir sombras. A sombra movimenta-se conforme a luz que estamos utilizando. Além de movimentar-se, a mesma some ou muda de intensidade conforme a luz. Essa foi a parte que nós vimos que a luz, quando ela some ou quando ela muda de intensidade, nós temos uma
intervenção na nossa sombra. Como assim? O sol de manhã, ele é um sol bem mais forte. Então, a sombra que ele vai produzir nos objetos é uma sombra mais intensa. Conforme vai passando o dia e a luz do sol vai ficando mais fraca, a nossa sombra também vai ficando mais fraca. Fora que, quando o sol se movimenta, a nossa sombra também muda-se de lugar. O mesmo caso que se nós usássemos uma lanterna. Se eu estiver com a lanterna apontando para um objeto e eu for mais para trás ou mais para frente, a intensidade da sombra do objeto vai mudar. E se eu também mudar de posição, se eu estiver do lado direito e for para o lado esquerdo, a minha sombra também mudará de lugar. Então, a minha sombra irá se produzir conforme a fonte de luz que eu tiver. Se for o sol e ele ficar mais fraco ou mais forte, a sombra vai se modificando conforme a minha fonte de luz. Se for a lanterna, se ela estiver ligada, a sombra vai estar de um jeito. Se ela estiver desligada, a sombra vai estar de outro. Então, a sombra modifica-se conforme a nossa fonte de luz. Por último, nós tivemos o nosso teatro de sombras, que nós fizemos também a experiência em sala de aula e vocês gostaram tanto. O teatro de sombra nós vimos na apostila quando ele surgiu e por que ele surgiu. E aí, nós vimos que a partir de então, esse teatro de sombra, ele só foi se modificando. Então, quando foi descoberta, quando foi realizado o primeiro teatro de sombra, foi feito com pele de bicho, foi feito usando o sol, foi feito usando um lençol branco, e agora nós tivemos modificações. Nós podemos usar também a lanterna, ou mesmo o sol, podemos, a nossa fonte de projeção pode ser outra, também não tem problema, e os bonecos também foram se modificando. Na primeira imagem, nós temos pessoas, então elas não estão usando o boneco, elas estão usando o próprio corpo para fazer o teatro. Já as demais imagens são usadas bonecos. Bom, pessoal, esse foi o nosso slide de ciências. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido tudo certinho. Quem tiver atividade de casa ou atividade de sala de aula para colocar em dia, já aproveita para colocar. Lembrando que o material do ângulo é um material contínuo, então o que nós estudamos no primeiro bimestre, nós vamos relembrar no segundo bimestre e intensificar. Tá? Então, é bom que vocês deem uma estudadinha aí para não ficar perdido no conteúdo, tá bom?